Hoje o Dicas do Alquimista veio a Forquetinha, no 10º Seminário de Meliponicultura, uma promoção da Amevat, Associação dos Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, para trazer muita informação sobre as abelhas sem ferrão para vocês. Olá pessoal, estamos aqui no 10º Seminário de Meliponicultura em Forquetinha, promovido pela Amevat, Associação dos Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, com o Gabriel aqui do canal AMA. O canal é Abelhando pelo Mundo Afora. O Gabriel é um jovem que está trabalhando com as abelhinhas sem ferrão e nós vamos perguntar para ele aqui, dizer para ele contar um pouco da sua história, né? O que motivou, bom dia, Gabriel. O que te motivou a trabalhar com as abelhas sem ferrão? Então, é uma história interessante, na verdade, né? Começou comigo, tinha 15, 16 anos, encontrei as abelhas sem ferrão na televisão, por um acaso, e a partir disso eu comecei a criar as minhas próprias colônias. Em casa, ali no quintal, na varanda, um espaço pequeno, né? A gente começa com espaços pequenos. E isso foi desenrolando e eu percebi a carência de informação baseada em pesquisas científicas, na informação que a gente podia ter segurança para criar, disponível na internet. Então a gente foi fazendo um trabalho de consulta em pesquisas, de busca de informação, e esse trabalho foi me dando uma noção sobre esse universo das abelhas nativas mais aprofundada, onde eu podia ter segurança para criar, né? E essa noção fez com que eu entendesse o quão importante eram essas informações para a gente ter esse sucesso com a criação, e por isso que eu abri o canal, né? Esse na verdade foi o start para eu abrir o canal. É interessante ver um jovem interessado pelas abelhas sem ferrão, a importância das abelhas sem ferrão para a nossa natureza, né? Eu vi que a tua esposa é atriz, né? A nossa diretora aqui é professora de teatro da Fundarte. E tem tudo a ver, né? A arte, as abelhas, a ecologia. É tudo interligado. Na verdade é tudo uma grande cadeia, né? Uma grande teia. Então, as abelhas, a gente precisa das abelhas para a polinização das plantas. Então, as plantas necessitam das abelhas também para essa polinização. As abelhas precisam das plantas para a coleta de alimento. E a gente precisa dessas plantas também para produzir nosso próprio alimento, assim como as abelhas também entram nesse jogo. Então, tá tudo meio interligado, né? Tudo entra nessa grande teia que eu acredito que o centro seja muito próximo do que é hoje as abelhas nativas sem ferrão, né? Principalmente aqui para o Brasil, onde a gente está. Então, na minha concepção, que eu passo para o canal, o que eu passo para quem segue a gente, é que as abelhas sem ferrão são a base de tudo que a gente tem no Brasil. A base da nossa cultura, a base da nossa natureza, a base da nossa biodiversidade, tudo que a gente tem hoje, eu acho que necessita de alguma forma das abelhas sem ferrão. E é essa importância que a gente tenta passar no nosso canal, para todo mundo que acompanha. Mas tu tem cursos que tu ministra no teu canal? Tem sim. No nosso canal a gente disponibiliza bastante informação gratuita, né? Tem alguns eventos gratuitos que a gente organiza no nosso canal para todo mundo que está interessado em participar desses eventos gratuitos, e a gente abre turmas do nosso curso. A gente tem curso completo que capacita pessoas a criar abelhas sem ferrão de forma segura, consciente, ter sucesso aí na criação. Então a gente tem vários tipos de conteúdos disponibilizados aí para o pessoal. Esse estudo que tu faz, o que tu tá achando do Rio Grande do Sul aqui? Que aqui é uma região, sabe que é uma região fria, né? Onde as abelhas sem ferrão tem umas certas espécies que não se desenvolvem aqui. Tanto é que é proibido até criar algumas espécies aqui, porque a gente pode desequilibrar o meio ambiente. O que tu tá achando do Rio Grande do Sul aqui e quais as informações que tu tem para a região sul? Entendi, perfeito. Ó, sobre o Rio Grande do Sul, adoro, né? Eu sempre gostei muito do Rio Grande do Sul, adoro estar aqui presente, então para mim é uma alegria estar aqui. E sobre as abelhas que ocorrem no Rio Grande do Sul, essa palavra ocorrência que é a grande chave dessa questão, né? Então a gente tem
como o nosso Brasil é muito grande, em questão de população, de biodiversidade e de território, a gente tem vários tipos de biomas, cada um diferente do outro, cada um tem uma peculiaridade que vai fazer com que nesse bioma tenham espécies diferentes dos outros. Então lá na Caatinga a gente tem algumas espécies diferentes daqui que a gente tem no Rio Grande do Sul, diferentes das que eu tenho lá na Mata Atlântica, no litoral de São Paulo. Então são regiões diferentes que têm biomas diferentes, ecossistemas diferentes e espécies diferentes, tanto de plantas quanto de insetos, de abelhas, de mamíferos. E é essa ocorrência natural que a gente chama, que a gente tem que levar em consideração na hora de criar as nossas colônias. Porque é essas áreas de ocorrência que vão mostrar pra gente qual que é a espécie que a gente tem que criar. Porque se a gente está aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Forquetinha agora, nessa região ocorrem algumas espécies, a guaraipo-negra, por exemplo, a mandaçaia, né, MQQ, ocorrem a jataí também, essas espécies ocorrem naturalmente aqui. Então elas já estão adaptadas com o pasto daqui, ou seja, as plantas que elas vão coletar alimento, estão adaptadas com o clima, elas já sabem que aqui é frio, elas já conseguem lidar bem com o frio, e isso faz com que aqui essa criação tenha sucesso dessas espécies. Então trazer uma espécie de fora, do Nordeste para cá, uma espécie de clima quente, né, não conseguiria sobreviver sem um aquecimento, sem um cuidado muito grande por parte do meliponicultor, né? Que torna inviável a criação, porque precisa de muito cuidado para não ter muito resultado. Qual o conselho que tu daria para a pessoa que se interessar pelas abelhas sem ferrão e quiser começar uma criação? Estudar. Primeiro começar estudando, depois plantar e aí sim ter as abelhas. Porque sem as plantas que alimentam, justamente esse é o tema da nossa palestra hoje, sem as plantas que alimentam as abelhas, a gente não consegue ter colônias bem desenvolvidas. Então antes das abelhas são as plantas. Mesmo se na sua região tem já planta nativa, planta ali, pega na floricultura manjericão, boldo, funcho, salsa, rúcula, deixa florir, você vai perceber que as abelhas vão chegar, né, perto de você, vão vir até a sua casa e ali você já consegue identificar quais são as espécies que estão na região, consegue entender quais são as abelhas e a partir disso você tem um conhecimento melhor para começar já a ter suas próprias colônias e o pasto para alimentar elas. Também estudar o clima, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem umas características bem distintas assim de colocação de isca, tem a época certa, porque se tu fizer uma transferência ali perto da entrada do inverno, a colônia só se tu alimenta, né? Se tu não alimentar a colônia não vai se desenvolver. É bem interessante isso aí. Para encerrar o nosso bate-papo aqui, fala aí para nós o que tu tem a dizer para esse pessoal aqui da meliponicultura, que é um processo que está crescendo bastante, né? É uma atividade que está se desenvolvendo agora, neste momento. O que tu tem a dizer para nós aí? Para continuar, nunca parar. Porque a meliponicultura é o que faz as abelhas nativas serem conhecidas pelo Brasil todo, né? Se não fosse a meliponicultura, a gente não teria o Brasil conhecendo as abelhas nativas. E a gente tem uma carência muito grande de informação por parte das abelhas, da população brasileira acerca das abelhas nativas, né? Então é normal a gente estar lá no nosso canal, encontrar pessoas, chegarem pessoas que nunca ouviram falar sobre abelha sem ferrão na vida e acreditam que uma colônia de jataí que está no muro é uma colônia de marimbondo e acaba matando pelo desconhecimento. É o mosquito, exatamente, mata pelo desconhecimento. Então é importante a gente incentivar a prática da meliponicultura, porque é essa meliponicultura que vai trazer cada vez mais pessoas para o simples conhecimento da existência das abelhas sem ferrão. Porque quando a gente conhece elas, quando a gente entende o papel, a gente começa a conservar. E é a conservação que vai fazer com que a gente consiga manter a meliponicultura ainda por mais anos. Porque se a gente continuar no ritmo que está, né, de mortandade de abelhas aqui no nosso país, infelizmente, que afeta muito mais as abelhas sem ferrão do que as abelhas cultivadas para a produção de mel, as melíferas, a gente não vai ter mais meliponicultura daqui a um tempo. Então é muito importante isso que está acontecendo aqui, é muito importante que novos meliponicultores cheguem, novos criadores cheguem para praticar a atividade consciente, correta, né? Que é essa que cria as abelhas, que mantém as abelhas de forma segura, para que elas sigam aí para o Brasil afora. Obrigado por esse bate-papo e sucesso lá na tua palestra. Muito obrigado mesmo.
pessoal, esse foi o Dicas do Alquimista de hoje, que você assiste na TV Cultura do Vale, no Facebook e no YouTube. Valeu!